café é a bebida quente mais consumida do mundo. São estimadas 2,25 bilhões de xícaras bebidas todos os dias. Todo dia! Mas o que a maioria das pessoas não sabe é o que acontece por dentro do seu corpo cada vez que você toma um gole. Beethoven, o compositor mais genial da história, era tão obcecado com o café que contava exatamente 60 grãos por xícara antes de preparar, cada manhã, sem exceção. E alguns historiadores acreditam que essa rotina era parte do que sustentava a intensidade criativa dele. Hoje a gente descobriu 7 fatos que você provavelmente não sabia sobre o café. E de bônus, você vai receber uma receita de bebida de café que vai mudar o seu dia. Bora lá! Café com açúcar pode te transformar em um pequeno gênio por algumas horas, e isso não é exagero. A combinação de cafeína e glicose ativa setores específicos do cérebro responsáveis por atenção, foco e processamento de informação. A cafeína age como um estimulante leve do sistema nervoso central. Ela bloqueia uma substância chamada adenosina, que é justamente o que te faz sentir sono. Quando a adenosina é bloqueada, o seu cérebro fica mais alerta, seu coração bate um pouco mais forte, a pressão sobe levemente e energia extra entra na corrente sanguínea. Sabe aquela moleza após o almoço que dá vontade de deitar? A cafeína pode resolver isso. É comprovado que ela melhora o estado de alerta durante esse período, chamado pelos cientistas de post-lunch dip. Mas atenção, nunca tome café com o estômago vazio. O efeito se inverte. E se você já é um consumidor frequente, o impacto vai sendo menor com o tempo. Seu cérebro se adapta. Se você vai fazer um exame de pressão nos próximos 2 dias, evite o café. A cafeína pode elevar temporariamente a pressão arterial e isso pode alterar o resultado do exame. Mas existe o outro lado dessa moeda. Para quem sofre de hipotensão, pressão baixa demais que causa tontura e fraqueza, uma xícara de café pode ser exatamente o que o médico mandou, literalmente. A cafeína consegue elevar a pressão durante um episódio hipotensivo e aliviar os sintomas rapidamente. Como sempre, tudo depende do seu histórico de saúde. Se você tem pressão alta diagnosticada, converse com seu médico antes de incluir o café na rotina. O café é muito mais do que cafeína. Ele é uma fonte rica em antioxidantes, compostos que combatem radicais livres no seu corpo e reduzem processos inflamatórios. Estudos de 2025 publicados no European Journal of Nutrition confirmaram que o consumo regular de café preto está associado a menor risco de morte prematura, incluindo doenças cardiovasculares e certos tipos de câncer. O mecanismo? O café fortalece o sistema imunológico e protege fígado, coração e sistema digestivo. E tem um dado que ainda surpreende muitos médicos. Pesquisas indicam que a cafeína pode ter um efeito protetor contra o Parkinson, reduzindo o risco de desenvolver a doença, especialmente em homens. Mas aqui vai um aviso importante. Isso vale para o café natural, moído na hora. O café solúvel industrializado perde grande parte dos nutrientes no processo e ganha aditivos químicos que anulam esses benefícios. Você sabia que a cafeína é um ingrediente ativo em muitos analgésicos vendidos em farmácias? E não é coincidência. Estudos mostram que a cafeína pode tornar medicamentos para dor até 40% mais eficazes. Ela acelera a absorção da substância ativa pelo organismo e potencializa o efeito analgésico. É por isso que remédios como aspirina e paracetamol frequentemente têm cafeína na fórmula. Uma xícara de café durante o início de uma dor de cabeça pode por si só trazer alívio, especialmente nas chamadas enxaquecas por abstinência de cafeína, que acontecem quando um consumidor frequente para de tomar café de repente. O café estimula a liberação de dopamina e serotonina, os neurotransmissores responsáveis pela sensação de bem-estar e prazer. Isso explica por que aquela primeira xícara da manhã parece quase um ritual sagrado para muitas pessoas. E aqui vem um dado que ainda me surpreende. O cheiro do café já é suficiente para ativar esse efeito calmante. Um estudo da Universidade de Seul mostrou que apenas o aroma do café reduziu marcadores de estresse por privação de sono em ratos, sem nem precisar beber. Pessoas que consomem entre 2 e 4 xícaras por dia apresentam menor incidência de depressão. A cafeína mantém esses neurotransmissores ativos por mais tempo, e isso é exclusivo do café. A cafeína do chá, do refrigerante e do chocolate não tem o mesmo efeito no sistema nervoso central.
O café tem um efeito positivo documentado na memória de curto prazo. E isso é mais importante do que parece. Toda informação que você aprende passa primeiro pela memória de curto prazo. Só depois, e sob certas condições, ela migra para a memória de longo prazo. Se você está com um nível de alerta baixo, essa transferência fica comprometida. A cafeína age diretamente nisso. Ela melhora o estado de alerta, a concentração e a capacidade do cérebro de processar e reter informação no curto prazo. Um estudo da Universidade Johns Hopkins, de referência na área, confirmou que a cafeína aumenta a consolidação de memória por até 24 horas após o consumo. Por isso, aquela pausa para o café no meio de uma sessão de estudos ou trabalho não é preguiça, é estratégia. E chegamos ao fato favorito de quem ama café. Ele pode ajudar a perder peso. A cafeína é um dos poucos compostos naturais com efeito termogênico comprovado. Ela eleva ligeiramente o metabolismo basal, aumentando a queima de calorias mesmo em repouso. Em média, o efeito gira em torno de 3% a 11% a mais de calorias queimadas por dia. Além disso, o café age no nível hormonal. Ele aumenta os níveis de leptina, o hormônio que sinaliza saciedade para o cérebro. Quando a leptina está baixa, o corpo armazena gordura. Quando está alta, o corpo queima. E durante o exercício físico, a cafeína tem efeito ergogênico comprovado. Melhora a performance, aumenta a resistência e faz com que a mesma sessão de treino resulte em mais calorias queimadas. Por isso, muitos atletas tomam café antes do treino. E agora o bônus que prometemos. Uma receita de café que vai mudar seus verões. Chama Coffee Milk Bomb e é ridiculamente simples. Prepare o seu café preferido, deixe esfriar. Despeje em uma forma de gelo e congele. Em um dia quente, coloque esses cubinhos de café em um copo de leite gelado. Conforme derrete, o leite vai ganhando sabor de café gradualmente, sem nunca ficar aguado. Toma um gole e me agradece depois. Se você chegou até aqui, aposto que você vai olhar diferente para a próxima xícara de café. Se gostou do conteúdo, compartilha com alguém que não consegue viver sem café. E me conta aqui nos comentários, qual desses 7 fatos te surpreendeu mais? Se inscreve no canal e ativa o sino para não perder os próximos. Até lá!